vivo. E começou. Fala, nação havaiana, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Isto é Havaí, o episódio 2 aí da temporada 2021. Estamos agora testando aí, né, começando esse novo formato ao vivo. Infelizmente não podemos fazer pelo YouTube hoje, porque eu não contava com a política do YouTube de ter que aprovar uma conta em 24 horas, então a gente improvisou hoje um Facebook aí para fazer, mas nas próximas oportunidades vamos estar fazendo também no YouTube, né, que é o principal site hoje para assistir live streams e vídeos e afins, mas a gente conta com a participação de vocês aí no nosso Facebook. E estou aqui hoje com 3 integrantes, 2 que já são aqui da casa, já participaram do nosso primeiro episódio, e também o Felipe, que está fazendo hoje a sua estreia. E a gente vai falar aí dessa treta recente, essa nova rivalidade que surgiu, né, entre Evandro e Augusto Inácio. Será que é uma rivalidade maior do que King Kong e Godzilla ou não? E também sobre a pré-temporada do Havaí, aí, as contratações ou não, né? Por enquanto nada, só as renovações mesmo, quem ficou e quem saiu. E a gente vai estar dando nossos palpites aí, nossos pitacos, também trazendo a participação da galera. Então, vou deixar o pessoal se apresentar. Primeiro aí o Fernando. Fala aí, dá uma boa noite aí, Fernando. Boa noite, Marcos, Felipe, Matheus Fidelis. Mais um Isto é Havaí aí com vocês. E vamos falar desse duelo de gigantes dentro da ressacada que aconteceu, né? Evandro e Augusto Inácio. Um pouco também, acho que, sobre o trabalho do Mac. Eu não sei direito o que está acontecendo sobre o trabalho dele, né? Renovar é fácil, mas quero ver contratar. Mas é isso aí. Vamos conversar aí sobre o Havaí. Também ele que participou já do nosso primeiro episódio desse ano, Marcos Lessa. Boa noite, Felipe, boa noite, Fernando, boa noite, Fidelis. É um prazer estar aqui de novo. E vamos falar dessa treta aí tardia, que demorou aí quase um ano para de fato vir a público, mas que agora finalmente o torcedor pode estar sabendo o que de fato aconteceu naquela ocasião. E também ele aí que está fazendo sua estreia, Felipe, ele que é irmão do Fernando aí, pode ver que os dois são bem parecidos. Fala aí, Felipe. Não, dizer que é uma honra aqui, graças a Deus, como diz os jogadores, participar e tentar não sentir a pressão e falar de Havaí, que é o nosso clube do coração, sempre bom estar falando, e aquela corneta básica, né, na diretoria. É isso aí, então a gente tem nossa primeira participação ao vivo aí do Samuel Morojax, falando boa noite, boa hashtag noite, e perguntando qual que é a treta. A treta é entre o Evandro e o Augusto Inácio. É a primeira participação aí do nosso ao vivo do Samuel Morojax, ele recebeu essa honra aí de fazer a primeira participação. Então tá, galera, a gente teve semana passada a entrevista do Evandro lá no Troféu Havaí, Troféu Havaí que foi o único e o primeiro veículo a dar oportunidade tanto do Evandro quanto do Augusto Inácio poder falar cada um sobre a sua parte. Primeiro o Inácio, claro, né? O Inácio ele saiu do Havaí depois de, acho que 5 jogos, né? Se os amigos puderem me confirmar aí. Acho que é 5 jogos. Foi 7 jogos. 7 jogos. Depois da eliminação, ele saiu logo depois daquela eliminação da Copa do Brasil, né? Sim. Então tá. E quando ele saiu daqui, a única coisa que ele falou foi no aeroporto mesmo, não lembro se foi no aeroporto de Florianópolis ou no aeroporto de Portugal, que ele soltou o verbo com o Havaí, falou que tinha um verdadeiro cancro. É cranco ou é cancro? Alguém pode me corrigir aí? Cancro. Um verdadeiro cancro na ressacada. Depois ele acabou falando na entrevista lá para o Troféu Havaí que esse cancro era o Evandro. E o Evandro, por sua vez, também teve sua oportunidade de falar. Ele que já foi atacado por 2 personagens que fizeram parte da história do Havaí. Não contribuíram muito esses personagens, né, podemos dizer. O Evandro contribui muito mais que eles, mas é o Augusto Inácio e o nosso querido André Moritz também, né?
Então, o Troféu Avaí fez esse convite para ele, o Evandro aceitou, e ele conseguiu dar o seu contraponto lá, também falou bastante coisas muito pertinentes, como o Batistotti é italiano, eu não sabia, achei que ele era brasileiro, a gente aprendeu que o Batistotti na verdade é italiano, mas é isso aí. O que vocês... Queria primeiro saber assim, a opinião de vocês, vocês assumem um lado nessa briga ou vocês acham que as duas partes, ou cada uma tem uma parte da razão, ou as duas estão erradas igualmente? Vou falar primeiro aqui então. É difícil, na verdade, assumir um lado, né? Porque a gente não sabe tudo que aconteceu de fato por trás, mas pelo que já se falava desde 2019, pelo que se fala até hoje, alguns jogadores, como principalmente o André Moritz, eu meio que acabei tomando um lado e acredito na versão do Augusto Inácio. E para mim, o próprio Evandro confirmou isso na entrevista que ele deu ao Troféu Avaí. Embora ele agiu igual um bagre ensaboado, né? Toda pergunta que se fazia para ele tentava dar uma escapada, sempre querendo relembrar o passado dele como jogador, para fazer parece que a torcida esqueceu que está sendo colocado ali em pauta. Mas ele praticamente afirmou que o Augusto Inácio não sabia treinar o time, questionou diversas vezes por que treinar 10 contra 12. Eu acho que isso, querendo ou não, já é mostrar que ele não estava fechado com o trabalho do técnico. E também confirmou ali sobre a substituição que ocorreu no Clássico, que ele não tinha entendido o que tinha acontecido. E eu acho que quando um cara é subordinado de um técnico, essas atitudes não podem ser tomada, né? Por mais que ele não concorde 100% com o trabalho, eu acho que ele tem que ser leal ao treinador e sempre visar o bem do clube, né? E não ficar fazendo esquema para dividir o elenco. E você, Fernando, qual que é a sua opinião aí? Cara, eu sou totalmente Team Augusto Inácio. Na minha humilde opinião, as coisas que ele pregava, né? Que ele deu na entrevista falando. Que os primores dele primeiro é rigor, segundo disciplina e terceiro profissionalismo. E foi o que ele tentou implantar no Avaí e foi boicotado, o que mostra que o nosso clube é amador. Se daria certo, provavelmente, não dá para saber. Mas ele também pediu um monte de contratações, não veio, tentou ser rigoroso com os jogadores, como o caso do Bruno, que queria treinar sem caneleira e ele não sabia que não podia treinar sem caneleira. Eu não sabia que tu podia ir trabalhar sem camiseta, não sabia disso. Achei que era do uniforme do trabalho do jogador de futebol usar caneleira. Treino e jogo é a mesma coisa, tem que ir sério. E pequenas ações assim foram minando Augusto Inácio com o elenco do Avaí, que era um elenco cascudo, e o Marquinhos foi alertado, pediram para que os jogadores e nada foi feito. O Augusto Inácio acusou ele de duas caras, que foi uma acusação bem forte, ao meu ver, né? Mas não tem como saber também, né, qual é a verdade nessa história. Mas eu acho muito estranho que já não é a primeira vez que acusam o Evandro de algo, como vocês bem lembraram do caso André Moritz, acho que foi na rádio Guarujá, né, que ele acabou falando algumas coisas do Evandro. E, cara, sobre a entrevista do Evandro, assim, talvez por eu ser time Augusto Inácio, no caso, foi o que não me convinha ouvir, entendeu? Eu não tive paciência, não consegui levar a sério a entrevista do Evandro, achei ela chata. Talvez porque eu tenha gostado mais da do Inácio, porque eu acho que ele tem alguma razão no que ele falou. Eu não consegui botar fé em nada que o Evandro tenha falado. Passando nos principais pontos aí que foram tocados nas duas entrevistas. Primeiro o Felipe ia falar, eu cortei ele. Eu ia falar, me cortou. Que deselegância, né? Então, eu acho que eu também sou mais o time Inácio, até porque ele falou as coisas que eu gostaria de ouvir, né? Mas eu não sou 100% Inácio, porque é difícil, eu não estou lá dentro do Avaí. Pelas falas, eu me convenci mais pelo Inácio.
ele cobrar rigor, empenho dos jogadores, que é algo que eu sempre quero ver no Avaí, jogadores comprometidos, que treinem 100%, que se esforcem 100%. Ele falou também muito de tática, um time que o volante pega a bola e saia rápido, marcação alta, são coisas que eu fiquei feliz de escutar, mas é difícil saber quem tem a verdade ou não, porque a gente não está lá dentro, mas eu fico mais com o Inácio. Talvez já não gostar muito do Evandro pelas histórias que a gente escuta, né, vê em rede social, mas fica só esse julgamento por cima, né, não sabe direito a história. Então é complicado. Os bastidores do futebol, tem muita coisa que acontece que a gente realmente não sabe, né? Ainda mais no Avaí, que, como a gente até tratou no primeiro episódio desse ano, parece que as coisas são ainda mais obscuras, né? Não há transparência necessária. O time parece que faz questão de se afastar do torcedor, né? Inclusive, raramente jogadores são liberados para fazer alguma entrevista por aí para algum veículo de imprensa. Eu acho que o Avaí só liberou o Evandro porque ele tinha que se defender e também tinha que defender o Batistotti. Ficaria muito feio se ele não tivesse realmente se defendido e tentado rebater algumas coisas, né? Primeiro passar aqui pelos comentários do Facebook, mandar um abraço aí, uma boa noite especial para Maria Otília Leite, para o Pedro Henrique Oliveira também. Mandar um abraço aí pro José Walter, nosso amigo repórter lá da VEG Sports, pro Gabriel Takazaki, lá da Leon Shop. Chama a galera da Leon Shop aí, pô. Compartilha a live aí, dá like, chama a galera aí. Também a Zia Leite, mandando um parabéns, agradecemos ela também. O João Carlos Souza falando, é isso aí, o jogador tem que levar o seu serviço a sério. E ele tem mais do que razão, porque parece que esse ano passado, na verdade, né, o que mais faltou foi isso mesmo, né? E aí o Gabriel Reynolds falando, só cabeçudos, manda salve, um salve aí pro Gabriel. Não. Peraí. Aqui só tem cabeçudo. Imagina se ele tivesse aqui. Imagina. Então tá, o Fernando ele trouxe um material bem legal, realmente um resumo, né, sobre o que cada um falou, né? Primeiro o lado do Inácio, né, tocando aí os principais tópicos, os principais pontos. O Inácio ele falou que ele não conhecia o elenco e nem quem que seria contratado. Ele disse que ele queria usar o Sub-23 na final da Recopa porque viu que os veteranos não tinham condições. Ele inclusive afirmou que o Sub-23 do Avaí teria ganho do Brusque e que estava mais preparado. Diz que pediu o Luiz Leal e veio o Gaston machucado e que estreou apenas no jogo da sua saída. Ele questionou também os diretores se o elenco era tão bom e se era tão bom, por que contrataram mais 3 jogadores. Isso aí também foi um ponto que eu fiquei do lado do Inácio. Porque vendendo para ele, vem aqui pro Avaí, que vai ter um elenco muito bom, e se o elenco era tão bom assim, se o trabalho dele foi assim tão ruim, por que depois tiveram que contratar mais um time inteiro, né? Incluindo vários jogadores inúteis aí nessa lista. Eu acho que essas falas, as primeiras falas do Inácio aí que tu leu agora, corroboram com o fato de que o Avaí não tem planejamento algum, né? Porque o treinador é contratado, não sabe nem quem vai ser contratado, ele disse para fazer uma coisa e os caras querem que faça outra. Que autoridade que ele tinha? Nenhuma, né? Pelo jeito. Os jogadores... A gente sabe como é que é o perfil do jogador brasileiro, eles adoram passar por cima de autoridade de treinadores, viram que tinha um cara aqui que queria tirar eles da zoninha de conforto e acho que fizeram um pouquinho de corpinho mole, né? Aí ele questionou sobre se a culpa do treinador, se a culpa era do treinador, se era da montagem do elenco. Ele também disparou contra o elenco, falou que achavam que o Avaí era um asilo, que estavam ali apenas para passar o tempo e receber seu salário e 0 bola. Você só recebeu o seu salário ali no mais bom come e dorme, né? E o Evandro, por sua vez, ele disse que o Inácio mentiu, dizendo que não conhecia o Evandro. O Inácio ele tinha dito que ele não tinha treinado o Evandro em Portugal. O Evandro ele falou que sim, que foi jogador do Inácio há 17 anos atrás no Vitória de Guimarães. E ele até questionou, né, por que o Inácio teria mentido, né, sobre isso. Isso é verdade mesmo, né, se vocês forem pesquisar por aí, né, nas interwebs,
vocês vão ver que realmente o Inácio ele treinou o Evandro no Vitória de Guimarães. Talvez ele não lembre, né? 17 anos atrás tem muita coisa que eu nem lembro o que eu fazia 17 anos atrás, porque eu só tinha, sei lá, 4 anos de idade. Tipo, eu acho que ele possa ter esquecido também. O Evandro não é o Cristiano Ronaldo ou o Messi, assim, né? 17 anos atrás, um jogador que foi para lá para ser, né, um jogador comum, acho que é normal ele acabar não lembrando. Acho que faz parte. Fora que a gente não sabe qual que era o papel que o Evandro tinha no elenco do Vitória de Guimarães, né? Vai que foi um cara que... Eu realmente não sei, eu tô falando isso com puro achismo, mas vai que tenha sido um cara que foi, sei lá, jogador do time B, ou aqueles jogadores que tava só compondo elenco, que nem jogava. Realmente, pô, pensa quantos jogadores na vida de um treinador, ainda mais com a experiência do Inácio, em 17 anos de carreira, né, desde o ponto em que ele treinou o Evandro no Vitória de Guimarães até o ponto que ele veio treinar no Avaí. Pensa quantos caras já não passaram pelo elenco que ele estava treinando, né? Então também não acho nenhum absurdo ele não lembrar. O que o Evandro deu a entender foi que o Inácio não falou isso por um medo, um receio que ele tem, que em Portugal nessa época surgiu um boato que ele trazia um hipnólogo para o Vitória de Guimarães e hipnotizava os jogadores para entrar em campo. E os jogadores que se negavam a entrar em campo, que ser hipnotizado e entrar em campo, ele não escalava. Então virou piada lá. Acho que foi até um ponto que a carreira do Inácio não decolou, que ele era um treinador promissor, tinha sido campeão com o Sporting, até o último título do Sporting foi com o Augusto Inácio de técnico, o Jardel, o atacante, era o principal jogador, e então acho que é isso, um medo de virar piada aqui, um receio, talvez isso. Mas essa contratação do Inácio, para mim, mostra que a diretoria do Avaí pensou assim, o Flamengo foi campeão com um português, por que a gente não traz um português também? Aí pegou um cara nada a ver, chamou ele provar isso, é que eles têm que entender a realidade diferente, né? O Flamengo é um time que tem Rafinha, Gerson, Rodrigo Caio, Diego Alves, o Gabigol, Everton Ribeiro, jogadores que são conhecidos, que o Jorge Jesus conhecia mesmo não tendo trabalhado com eles. Como que eles esperam que um português vai conhecer quem é Lourenço, alemão, que jogava no Fluminense de Itaú, o Betão até é mais conhecido, mas jogadores assim, Lucas Frigeri. Betão já marcou o Messi, Beto, o Betão, eu ia citar o Betão, mas o Betão é conhecido, mas os outros jogadores às vezes são totalmente desconhecidos, é muito difícil ele vir aqui e conhecer, então eles não pensaram nas coisas, só pensaram, vou trazer uma grife aqui, um português, e ver se dá certo. Isso aí, comentário realmente certeiro. Eu até tinha esquecido desse negócio do hipnólogo. Cara, se isso aí realmente aconteceu, não tem nem o que falar. Continuando aqui, o Evandro criticou o método de treinamento do Inácio. Ele falou que tanto ele quanto o Marquinhos cobraram o Inácio na véspera do clássico, e que o Inácio gritou com o Marquinhos por ter chegado atrasado em reuniões, que ele brigou com o Bruno Silva por não usar caneleira no treino, e o Bruno não sabia que tinha que usar, que era obrigado a treinar com caneleira. E também xingou o Rildo com expressões portuguesas. Eu fico imaginando ele falando, aí, ó, burro, não tens contra-argumentação. E ele também disse que não sabia nada de tática e era rígido com o elenco. Essa parte de ser rígido com o elenco eu não vejo problema nenhum, né? Agora tem que ver se o Inácio ele era um treinador rígido ou se ele é um cara maluco, né? Porque eu acho que tem uma diferença, né? Eu olhando assim a entrevista dos dois, quando eu vi a entrevista do Inácio, eu fiquei como vocês, assim, pô, tinha Inácio, né? Acho que esse cara tem razão, mas algumas coisas que o Evandro falou também fazem um pouco de sentido, né? Eu acho que os dois lados, não querendo ficar em cima do muro, né? Porque eu acho que, pô, concordo com tudo que o Augusto Inácio falou. O cara queria impor intensidade para os jogadores estavam fazendo corpo mole, queriam treinar só na boa. Também não acho que ele falou, por exemplo, né, defendeu o esquema de Fidelis caiu?
Acho que o Fidelis caiu. Aí, pessoal. Caiu? Onde é que eu parou? Onde é que eu parei aí? Voltou. Tava falando de defender o esquema de jogo. O quê? Entendeu o esquema de jogo? Tava falando em defender o esquema de jogo, era isso? Ele defendeu o esquema de jogo de 3 zagueiros dele. Disse que não necessariamente isso implicava que era um time defensivo, né? E até lá o pessoal do Troféu Avaí relembrou que o time mais ofensivo da história do Avaí foi com 3 zagueiros, foi aquele Avaí de 2009, né? Só que o Evandro ele citou um negócio que a gente até a data da entrevista não sabia, que o Inácio fazia treinos de 14 contra 10. Daí também não faz sentido, né? Fazer treino de 14 contra 10. Cara, assim, ó, eu não sou treinador, não sei qual é o método que eles usam, quem sabe numa fase ataque contra defesa, não sei. Tipo, eu não posso criticar esse método. Se o Evandro tá dizendo que isso é errado e ele tem lá já tá fazendo os cursos da CBF, nessa parte vou ter que acreditar nele, então. Mas eu não sei. Eu não conheço isso de tática. A gente pode até ver que tem treino fantasma que o Tite fazia, que era um treino fantasma. O jogo, tu joga contra alguém. E ele fazia treino fantasma. Se for pensar, esse cara, o que ele tá fazendo treino fantasma? E é o Tite. Então é difícil a gente criticar isso sem saber as coisas, né? Tem muito isso de campo reduzido. Daí se a gente parar para pensar, o jogo não vai ser num campo reduzido, vai ser num campo normal. Então eu não conheço isso. Para mim me estranha isso de 14 contra 10, mas eu sou um leigo, não conheço. Então quando a gente vê o Evandro falar, a gente tende a ficar mais do lado dele. 14 contra 10, mas eu não sei se isso dá certo ou não, se mais alguém faz isso, então não tenho conhecimento para criticar nem para ser a favor. Eu acho que o próprio Evandro falou isso, né? Qual era a argumentação do Inácio em fazer um treino assim, e a justificativa era de um time ter mais pressão sobre o outro, né? No caso, o time que está com 10 tentar se defender da melhor forma contra mais jogadores. Só que talvez seja um pouco estranho tu fazer 14 contra 10, sendo que tu pode fazer, sei lá, meio campo, colocando, sei lá, 5 contra 7, e aí tentar fazer um ataque contra a defesa. É algo meio bizarro mesmo, mas eu acho que não é nada também espetacular, assim, para ficar criando caso com isso. Eu lembrei do Sampaoli no Santos, que ele fazia muito de treinar com jogadores a menos, e o Santos teve partidas que ficou com jogadores a menos e ganhou o jogo, jogou melhor que o adversário, porque ele treinava ter menos gente. Então é algo até comum no futebol, mas o número assusta, né? Um 14 contra 10, né? Chega até a ser como uma piada, mas a gente não sabe. O problema aí é que ninguém joga com 14 jogadores, né? Jogar com 10, 9, 8 é algo da realidade de jogo, é o que acontece. Agora 14 é um pouco de exagero, é fora do que pode acontecer, né? Se bem que na Série A às vezes parecia, né? Que o Avaí jogava com 10 e os outros times com 14. Principalmente o Palmeiras no Allianz Parque. Parecia que tinha 20 contra 5. O Avaí nem pegava na bola, não fazia um ataque. Contra o Grêmio na Arena também. Também é. O famoso gol do GG. Golaço de falta. Pessoal, passando aqui pelos comentários aí para dar um salve para a galera, o Lucas Barbosa está deixando boa noite. Ele fez uma pergunta aqui: o que vocês acham das mentiras que o clube vem mostrando para os torcedores, assim como a Mancha expôs? Eu não sei se houve alguma publicação da Mancha Azul hoje ou ontem. Algum de vocês aí tá por dentro? Eu vi. Pode falar. Então, eu vi uma publicação da Mancha criticando o Evandro, falando disso, mas eu não me lembro muito bem do conteúdo. A gente pode pegar e ver isso. Mas sempre no Avaí, sempre sai algumas coisas assim, de que tem problemas internos, com o Evandro, principalmente, tanto que o André Moritz falou. Então, é grave isso, né? A gente fica torcendo para que seja resolvido, para que talvez não seja verdade, mas é difícil não ser verdade. Então, pelo que eu achei aqui, realmente fizeram uma publicação chamada Mentiras, Mentiras e Mais Mentiras. A gente pode ler depois na íntegra aqui. Daqui a pouco a
gente lê, é um textinho pequeno assim, mas é o parecer da Mancha Azul, que sempre tá aí cobrando o clube e fiscalizando o futebol do Avaí. Eu acho que nesse texto eles estão falando sobre o que o Evandro disse até no Troféu Avaí, que ele não seria mais auxiliar técnico do time profissional e estaria se dirigindo ao time sub-23 do Avaí. E ele foi visto, né, nas fotos do treino do profissional ali no campo, dando treino. Então ficou meio essa dúvida, ele tá no sub-23 ou ele é auxiliar? Se ele é do sub-23, o que ele tá fazendo ali? Não sei. É por isso que eles Acho que foi isso. postaram um print do vídeo do YouTube, provavelmente algum vídeo que a TV Avaí postou aí de algum treinamento, e realmente tá o Ayrton ali, um jogador que eu não tô conseguindo reconhecer, mas é treino do profissional, e o Evandro tá ali na beira do campo, apostas de olho no campo, né? Já sei a desculpa que eles vão usar, é o sub-23 contra o profissional. Ele tá ali treinando os atletas dele numa partida contra o profissional do Avaí. Já tem a desculpa perfeita, então é difícil. Se falarem, porque o Evandro tá lá, já vão ter essa desculpa. Outro ponto ali também que eles levantam naquele texto é de que o Evandro tinha prometido, a torcida, no caso a Mancha, né, de que a partir de janeiro de 2021 ele não faria mais parte do Avaí, né, e ia seguir o seu caminho. E aí talvez o fato dele falar isso, que não faria mais parte, na cabeça dele seria essa, de comandar a equipe sub-23, mas querendo ou não, a equipe sub-23 é um degrau a menos aí do profissional. Muitos jogadores do sub-23 são usados no profissional, como foi usado na Série A em 2019, por exemplo, milhares. Mas vários jogadores do sub-23 acabaram sendo usados na Série A, e aí o Evandro é o cara que agora cuida dessa parte. E, querendo ou não, ele descumpriu com a palavra dele com a torcida. Ele falou que não ia mais trabalhar no Avaí a partir de janeiro de 2021 e tá lá até agora. Também outro ponto é que ele ficou falando durante a entrevista dele ao Troféu Avaí, levantaram lá a bola sobre a lancha, né? Cara, eu me senti até meio que envergonhado por ele. É uma vergonha, assim, um cara com 40 e poucos anos de idade, parece até piada, ele falando que o torcedor que quiser, a lancha está disposta a ser utilizada. Cara, pelo amor de Deus, isso aí é coisa de gente... Olha o nível que o Avaí chegou, colocar lá dentro gente que acha que é brincadeira as coisas têm que ser tratadas assim. Parece até uma piada, mas pior que ele tava falando sério. Eu acho que ele se sentiu tão acuado sobre esse esquema da lancha dele, dividir com o presidente, que ele falou que mal usa a lancha e o torcedor que quiser, botando a gasolina, pode usar. Fala sério. Inclusive, antes do Felipe falar, o próximo episódio do podcast a gente vai gravar na lancha do Evandro, né? Vamos fazer um alvivaço lá na lancha, pô, claro. Não, e eu acho que o Evandro, assim, o problema é que aparece, mas o maior problema é quem é o chefe dele, que dá essa liberdade toda para ele. Como é que o chefe dele, o Batistotti, dá essa liberdade de dividir lancha, de ser amigo pessoal? Como que ele vai fazer uma avaliação do trabalho do Evandro? Ou como foi do próprio Geninho, que era amigo dele, que ficou rodados e rodados o Avaí, mal, sem um esquema de jogo, perdendo jogos, e ele não trocou. E a mesma coisa vai acontecer com o Evandro. Ele pode perder todas as partidas sub-23, eu duvido que o Batistotti vai tirar ele. Então fica muito estranho isso de amizade entre um subordinado com o chefe. Agora o Lucas Jaques se revirou, pô. Falando mal do Geninho aqui no Isso é Avaí, cara. Ele vai te cobrar depois, hein? E também concordo com isso. Eu acho que não é o espaço para ter uma relação de amizade. É difícil tu cobrar alguém que tem algum vínculo de amizade ou de família contigo, poder ter essa avaliação do trabalho da pessoa, né? O Evandro, querendo ou não, ele tá no Avaí, acho que, não sei, desde que ele se aposentou em 2012, 2013 ou 2014, acho que ele entrou no Avaí como estagiário, ele mesmo falou, né? Ele falou que 15, ele entrou e daí depois ele assumiu lá com o Raul Cabral nos jogos finais da Série A ali. Ele falou isso, que foi 15. Se eu não me engano, ele tá há 5 anos, que ele falou. Ele tá há 5 anos, se não me engano, consecutivo aí, no Avaí. Então, 5 anos consecutivos no Avaí, o que ele acrescentou? Eu não sei. O
que ele acrescentou no Avaí. Todo mundo diz que ele é um cancro e o cara tá há 5 anos e não sei, não vejo nada que ele tenha acrescentado. Eu até acho, já que ele, visto que ele é amigo do Batistotti, não vai sair. Ué, pelo menos então pega nessas primeiras rodadas do Catarinense, bota o Sub-23 com o Evandro, vamos ver o trabalho dele. Vai que ele é um bom treinador e ninguém sabe. Nunca teve. Ele treinou, acho que o Aspirantes também, ano passado, né? Ele tava falando que fez uma campanha boa e depois ele, com aquele rolo todo do final do ano, acabou subindo para o profissional para assumir que ele ficou lá os não sei quantos jogos sem vencer. Acho que ele ficou 16 partidas e perdeu 14, alguma coisa assim. É uma média absurda de derrotas. Mas, acho que agora... empatou com o Cruzeiro no Mineirão. Eu acho que bota o trabalho dele à prova. Vamos ver então. Ele tem que dar uma resposta, eu acho, para a torcida. Se ele não é tudo isso de ruim, então porque ele tem que mostrar alguma coisa agora. Em campo, beleza, ele foi ídolo do Avaí, ótimo. Mas agora, como auxiliar técnico, ou técnico, não sei o que ele quer ser da vida dele, ele tem que dar uma resposta, mostrar o que ele está fazendo ali. Eu acho que essa é uma boa oportunidade, pegar o time sub-23 do Avaí, bota nessas primeiras, sei lá, 5 rodadas, deixa o profissional treinando, sem o Evandro, sem influência do Evandro, bota só o sub-23. Vamos ver o que ele faz. Eu acho que ele tem que ser testado. E aí sim, aí o próprio Batistotti e toda a comissão do Avaí pode ter uma opinião concreta sobre o trabalho dele. Não sei, o que vocês acham sobre isso? Eu concordo, e em relação ao Evandro, tá no Avaí há tanto tempo, apesar dos fracassos, por ser amigo do presidente, né, tem um ditado famoso, né, que é para o sucesso de empresas, esse tipo de coisa, é que não faça negócios com amigos, faça amigos no negócio, que é totalmente o contrário do que o Batistotti está fazendo. Ele não está escolhendo um cara por ser um bom profissional, ele está escolhendo um cara por ser um bom amigo dele. Mas como profissional até agora, pelo menos na parte fora do campo, né, não mais atuando como jogador, não mostrou nada. Já está há 5 anos aí, nesses últimos 5 anos, o Avaí, na maior parte do tempo, só fracasso, uma das piores campanhas na história de um time na Série A pior campanha de Santa Catarina na Série A, o que é uma vergonha, e ele tem muita parte nisso, porque quando as coisas estão ruins, parece que ele não tem, que a culpa não é dele, que ele é só o auxiliar técnico. Mas, porra, pra que tu tá lá então? Ele falou muito na entrevista também sobre ter a licença da CBF, tá estudando, só que, cara, o fato de tu estudar não garante que tu vai ser um bom profissional. O fato de ter uma licença da CBF não te capacita a assumir uma equipe como o Avaí. Se fosse assim, quando o Avaí estivesse atrás de um treinador, pegava todo mundo que tem a licença da CBF, botava num bolo, jogava para cima, pegava qualquer um e assumia. Mas não é assim. Vai que ele cola, né? Ele pode colar, né? Então, não é assim que funciona, porque dentre esses tem os que são bons e tem os que são ruins. Na minha opinião, até agora, pelo menos o Evandro dentro do Avaí não tem acrescido em nada. Inclusive, ele citou a lista de notáveis técnicos que são colegas de turma dele, né? Citou o Gilson Kleina. Acho que o Claudinei também é. Não, Claudinei não. O Valentim. Isso, o Valentim. Moreira. Que eu acho que é o melhor, né? Acho que ele citou mais um, acho que ele citou 4 colegas de turma dele, mas enfim. Eu acho que ele citou um outro ex-técnico do Avaí, ou o atual. Acho que ele citou ou o Claudinei. Acho que ele citou o Claudinei, Acho que foi, mano. Acho que foi. Eu acho que foi. Era Claudinei, Gilson Kleina. Não, mas eu acho que não era 3 técnicos do Avaí. Enfim, se alguém souber aí nos comentários, corrige a gente. Vamos passar um pouco aí nos comentários de novo, que eu prometi pra galera que eu vou passar por todos os comentários aí pra mandar um salve e ler a opinião da rapaziada. Que o Jonasvi tá falando, salve Leite, saudade do amigo. Pô, salve Joninha. Quanto tempo, irmão? Que o Romualdo mandando, boa noite, parabéns pelos comentários, valeu Romualdo, um abraço. Aqui o Gabriel Reines tá falando algumas comparações aqui, Felipe Leite é o PVC, Fernando Leite é igual a grafite, Marcos Lessa é igual a Mauro César, Matheus Cideiros é igual a André Rizek. O João Carlos ele faz uma pergunta, é sério essa história de
hipnotismo, coisa de doido. Realmente, se é sério, a gente não sabe, né, cara? Mas se tratando de futebol, a gente não duvida de mais nada hoje em dia. A gente não sabe se a história é verdadeira, mas que o Evandro falou isso e que algumas outras pessoas... que o Evandro falou isso na entrevista, ele falou que o Augusto Inácio, lá no Vitória de Guimarães, contratou um cara para fazer uma sessão de hipnose nos jogadores. E que esse seria um dos motivos dele negar ter trabalhado com o Evandro, né? Para não ficar feio para ele aqui. Cara, até dei uma olhada aqui no Google, aqui, botei Augusto Inácio hipnólogo, mas não achei nada, cara. Deve ser coisa realmente muito antiga, acho que não vou achar. Eu também procurei, não encontrei. O Carlos Cripa, ele manda aqui a mensagem. E sobre o dinheiro do Gabriel, ninguém mais fala nada. Foram adiantadas as parcelas. Houve desconto financeiro. Quanto já entrou? Quanto falta e etc. Pagaram o salário, direito de imagem, premiação pela série de 2018, reduziram o endividamento do clube? Bastante pergunta e bastante pergunta complicada aqui. Acho que nem os Batistotes sabem responder, imagina a gente, mas pelo que noticiaram por aí, parece que o Avaí finalmente recebeu o dinheiro do Gabriel pela parte do Lille, né? Aí acho que falta a parte do clube formador ainda, né? Exatamente. Falta a parte... Acho que são 5% que o Avaí tem, não sei exatamente quantos por cento acho que é um pouco menos. Falta esse percentual. E acho que já serve a lição da torcida já tá fiscalizando o Gabriel, porque muito provavelmente, né, o Rafinha, que também é da base do Avaí, provavelmente vai ser negociado com o Liverpool, também, né? E vai entrar mais um dinheiro para o Avaí de clube formador. Eu não sei exatamente qual o percentual, eu sei que é menor, mas a torcida já tem que ficar em cima para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o dinheiro do Gabriel. Esse dinheiro do Avaí, da venda do Gabriel do Lille para o Arsenal, foram 4 parcelas, parece. Aí o Avaí já tinha recebido a primeira, e aí faltavam receber mais 3 parcelas, né? E aí parece que o Batistotti, né, no começo desse mês, parece que ele tinha conseguido fazer com que as 3 parcelas restantes fossem pagas de uma vez só, né? Fossem antecipadas. Isso no começo do mês. Agora eu não sei dizer se esse pagamento de fato já foi efetivamente feito. Então, ele falou também, o Batistotti, que o Lille mudou de dono agora e o dono já adiantou o dinheiro pro Avaí, que o Avaí estava pedindo. E além do dinheiro do Gabriel, o Avaí tá para receber o do Guga, né, o Atlético Mineiro, que até agora não pagou a venda lá de 2018, e provavelmente vai entrar um dinheiro daqui a pouco o Guga, porque dizem que o Benfica está interessado nele, e essa história do Rafinha também, né, de ir para o Liverpool. Além de, tem outros jogadores também que foram negociados e ninguém fala. O Yuri, aquele atacante alto, que jogou 2015. O Yuri, que ele foi vendido para a Ucrânia e até agora veio dinheiro para o Avaí ou não veio. Tem coisas que não são esclarecidas com o torcedor, né? Se botassem tudo na mesa, claro, ficaria mais fácil de criticar ou defender. Isso é complicado, né? A gente não saber as coisas. E falar que, tipo, parece que foi um ano perdido, porque, aliás, um dinheiro perdido, porque todo esse dinheiro do Gabriel que veio... foi usado para pagar uns pereba. Vai vir... Não, então, pior do que isso, agora vai ser usado para pagar as dívidas que ficou pendente do ano de 2020, do monte de contratação banal, do monte de jogador que não acrescentou em nada e só gerou dívida para o clube. Então, o dinheiro que poderia ter vindo para fazer o Avaí crescer ou, né, evoluir um pouco mais, contratar jogadores que agregassem, fizessem o time subir, não, contaram com o dinheiro lá atrás, o dinheiro não veio, não pagou os jogadores ruins e ainda ficou uma dívida agora grande para ser quitada com esse dinheiro que vai vir. É que o Carlos, ele até no comentário, ele ainda fez mais outras perguntas, né? Perguntando quanto que já entrou, quanto que falta. Cara, pelo que eu lembro, o que entrou não foi nem 10 milhões de reais, cara. Ou seja, foi 8. Foi 8 milhões. 5, não é? Alguma coisa assim. 8 foi 8 milhões, 8 milhões.
a gente esperava, quando o Gabriel estava lá no Lille fazendo sucesso, quando estava assim, noticiando a venda dele, teve várias especulações. Primeiro era o Napoli que estava atrás, e depois surgiu o Arsenal, ficou não vai. Até o Real Madrid houve o Juve do Real até. Madrid também. Mas era Napoli, Juventus, Real Madrid, e aí depois o Arsenal acabou ficando. Eu acho que a torcida esperava 30 milhões de reais, não era? Era muito mais que 8,5, velho. A torcida esperava 15% do total da venda, só que depois veio o Batshuayi e falou que o Avaí pegou esse percentual e deu para alguns empresários. Eu não sei a troco de quê, eu acho que para quitar alguma dívida, ou para vir algum jogador, não sei, um Ralf da vida, ou conseguir essa barganha incrível de 5 anos de contrato com o Vinícius Jaú, coisas boas assim para Avaí. Com certeza. Ele também perguntou aqui se pagaram o salário, direito de imagem, premiação pelo acesso de 2018. Cara, isso daí eu acho que já deve estar pago faz tempo, né? Porque se não tiver, ferrou. Se não tiver pago o negócio de 2018, ferrou, o Avaí tá ferrado aí. Isso aí eu acho que já tá tudo pago. Até porque recentemente o Avaí tinha emitido uma nota de que todas as dívidas do clube estavam pagas, né? Até outubro, se eu não me engano. Todas as dívidas trabalhistas, né, no caso. Isso aí seria a premiação, né? Então, no caso aí, a premiação não sei dizer. O resto, então, o resto de dívida do Avaí seria as dívidas parceladas? Aqui tá lá no... Acho que é Profut o nome, né? Que tem, acho que, 2 tipos de dívida, né? As que realmente quebram os clubes são as trabalhistas, né? São as piores. De não pagar jogador, não pagar direito de imagem, esse cara vai lá e ferra o time na justiça, com razão, né? Fazer o quê? Até agora dizem que pagaram tudo, né? Trabalhista, mas sempre pode aparecer alguma coisa. Daqui a pouco vem um Daniel da vida, jogou 2011 no Avaí, cobra. Essas dívidas trabalhistas sempre aparecem toda hora, porque infelizmente os gestores de futebol são amadores, contratam vários jogadores, aí não pagam o direito de imagem, alguma coisa que falta. Até os jogadores do Corinthians, né? Antigos, o Paulo André, o Chicão, cobraram um adicional noturno e adicional para trabalhar os domingos. Então, daqui a pouco pode aparecer alguém aí cobrando isso. Coisas absurdas, assim, que eu acho que é até exagero por parte dos jogadores fazer isso. Né? É que... Ou o Dedé, né, que falou que tava vivendo... Como é que é? Regime de trabalho escravo. Ele falou que ele exigiu... Ele entrou na justiça para rescindir o contrato com o Cruzeiro, se não me engano, porque além do Cruzeiro não estar pagando o salário dele corretamente, ele estava em condições análogas à escravidão. E aí o desembargador de Minas Gerais falou que era até um absurdo isso, um cara que recebe um salário de 750 mil reais por mês, enquanto a gente está numa pandemia, recorrer dessa forma. Ele, inclusive, até indeferiu o pedido dele, porque é uma piada, né? Uma piada. Mas é o Dedé, cara, é o 70º maior brasileiro de todos os tempos. Um escravo que tá com a perna quebrada e fica bêbado, pulando de um palco, enquanto o clube tá se ferrando. Esse é o Dedé. Isto é Dedé. Cara, mas voltando ali na questão dos dirigentes serem irresponsáveis, mas o Avaí ele também considera já no orçamento que ele vai vender um jogador durante a temporada e arrecadar não sei quanto. Eu não consigo entender isso. Como é que eles acham que vão vender um jogador e contar com dinheiro? Daí depois falta dinheiro para pagar salário e toma dívida. Para mim, isso não pode ser um dinheiro a ser considerado. Isso é um extra. Se vender, vendeu. Se não vender, paciência. Aí eles têm que ficar vendendo jogador a qualquer custo. Por exemplo, emprestam o Rômulo para um time acho que Emirados Árabes ou Catar por não sei, $200 mil. Não, isso? 60 mil dólares. 60 mil dólares. O melhor jogador do time, os caras emprestam por nada por causa de dívida. Não faz sentido, entende? Para depois fechar o salário do Ralf. Não, e isso além disso, o Avaí também conta com premiação por passar de fase na Copa do Brasil. O Avaí esperava no passado chegar até a terceira fase da Copa do Brasil, pelo menos. Mas como é que tu vai contar com isso? O teu time pode perder. A mesma coisa o Cruzeiro faliu também por isso. Eles sempre contavam ganhar títulos.
E o título no futebol é difícil tu conseguir avançar de fase, tu tem que contar sempre com o pior cenário possível, que não vai vender ninguém, que não vai passar de fase, porque se acontece de não conseguir as coisas, como é que fica? Aí vai ter Dirigente que... derrotado, sei. Pensamento Ah, derrotado, é. daí indivíduo clube, né? Se tu pensar que sempre vai dar certo as coisas, não dá, né, pra pensar nisso. Cara, se esse empréstimo do Romo for realmente $60 mil o total, se não for por mês que o Avaí tá recebendo isso, cara, até se for por mês, tá? Seria. Eu converti, botei aqui no Google, né? $60 mil em reais. Claro que isso não necessariamente quer dizer que a conversão que se faz do dinheiro que tu recebe, né? Porque tem o câmbio de turismo, tem o câmbio comercial, né? Enfim, a gente não vai entrar. Isso aqui é podcast de futebol, não é de economia. O Google tá dizendo aqui $324 mil. Cara, se tu divide isso por um ano, mano, dá $27 mil por mês, cara. Que isso paga? Que jogador que $27 mil paga, cara? Acho que nem a Vinícius Jaú por 5 anos vai pagar. Aí tu se livra do melhor jogador do Avaí por isso, cara. Ué, melhor tu vender uma... Pô, então... Cara, sabe o que é melhor do que fazer isso daí, velho? Vai lá e vende uma parte do terreno do CT, cara, pra fazer uma kitnet lá, mano. Acho que vai render mais do que isso, cara. Aluga lá pro pessoal morar, cara, não sei. Entendeu? Agora, pô, emprestar o Romo por $60 mil, isso é brincadeira, cara. Isso é brincadeira. Isso daí que o Felipe tava falando, né? Que o Avaí fica contando com dinheiro que possivelmente vai receber. Isso daí foi uma coisa que quebrou o Avaí em 2020. Porque tu pega lá a entrevista do Marquinhos, ó, a gente quer ganhar a Recopa, a gente quer avançar na Copa do Brasil para não sei qual fase. A gente quer ganhar o Catarinense, a gente quer ser campeão da Série B. Cara, o Avaí não atingiu nada e isso acarretou menos grana pro Avaí. Principalmente a eliminação na Copa do Brasil, cara. Pô, a gente sabe, pô, a Copa do Brasil é um campeonato que o Avaí tem que dar prioridade máxima, porque entra muita grana. E entra muita grana, assim, com pouco esforço, né, entre aspas, porque, pô, em questão de 1, 2 jogos, 3, 4, tu encheu o bolso do clube pro ano inteiro. E tu contar com esses resultados, enquanto o ano ainda sequer começou para tu fazer a tua previsão de pagamento de conta, sei lá, mano, é como eu pegar empréstimo com uma Jota para comprar um carro, alegando que daqui a 3 meses eu vou estar num emprego ganhando $20 mil, sabe? Não faz o menor sentido, é praticamente isso que o Avaí fez. Não, sem falar que a Copa do Brasil, para esses times menores, assim, times de Série A2 do Paulista, Série A3, times menores do Rio de Janeiro, esses times assim que não disputam o campeonato nacional ou se disputam ali na quarta divisão. Para esses times, avançar de fase na Copa do Brasil pode ser até no início um gatilho para eles começarem a mudar de patamar. Então eles dão a vida logo nessas primeiras fases. E aí tu pega um time desses, que vai dar a vida, contra um time que joga mais ou menos. Não é nada impossível de acontecer, tanto que vários times pequenos aí já conseguiram ganhar a Copa do Brasil. Não é nem passar de fase, é ganhar. O próprio Paulista de Jundiaí, por exemplo. Então, contar com o ovo... até o Criciúma, olha só, o Criciúma tem uma Copa do Brasil. E a gente não, infelizmente. Então, tu contar com o ovo antes da galinha nesse tipo de caso é burrice. Isso que vem por parte de quem se fala ser um bom gestor. Imagina se não fosse. O Atlético Mineiro, até ano passado, foi eliminado pelo Afogados e o goleiro usava boné de noite. Vai ver ele era calvo. Pode ser. Passando aqui pelos comentários, mais uma vez. Aqui o Evandro, ele tá aí defendendo o seu quase xará, não é xará por um R, falando, acho errado falar que era um técnico. Não, na verdade ele tá defendendo o inimigo do xará, por isso. Ele falou, acho errado falar que era um técnico nada a ver, o Avaí que estava uma bagunça. Não, com certeza, Evandro, a gente não nega que o Avaí estava numa bagunça e que o Inácio não tinha razão nas críticas que ele fez. Inclusive, cara, quando ele deu aquela entrevista lá no aeroporto, depois de ter saído do Avaí, pô, todo mundo viu, pô, esse cara, ele pode até ser um treinador fraco, mas ele tem razão em tudo que ele falou. E essa é a impressão que a gente ainda tem.
A gente citou que ele era um técnico a nada a ver, que a gente não sabe assim, por que o Avaí foi buscar ele, entendeu? Aonde que achou ele, sabe? Parece que foi algo como realmente o Felipe falou, que foi um treinador trazido aí nesse hype dos portugueses aí, sabe? Não teve um critério na contratação do Inácio. Tanto que assim, tanto não teve critério quanto o Marquinhos não queria o Inácio aqui e o Evandro também não. Entendeu? Até o próprio Evandro falou na entrevista, ele falou que estava de férias durante esse momento da escolha do Inácio e também disse que não sabia por que tinham trazido o Inácio. E o Inácio falou que o contato dele com o Avaí foi através do empresário português que acabou oferecendo ele pro Batistotti, e ele veio aqui, conversou, não aceitou de primeira, daí falou que estava tendo a reunião, daí ele saiu, porque ficou, acho que o empresário dele, o Batistotti, conversando. Nesse meio tempo ele recebeu propostas de time da Série A, que eu também já... Isso aí eu não consigo acreditar, porque ninguém nunca ouviu falar dele na vida aqui no Brasil. Até em Portugal ele é um cara bem conhecido, mas aqui no Brasil ele era ninguém, assim. Série A do Campeonato Maranhense, pode ser também. Pode ser, ninguém sabe a Série A que ele tinha recebido a proposta. E daí ele deu prioridade ao Avaí e fechou com o Avaí. Então, não sei o critério de que teve isso aí. Eu também acho que foi pelo hype português mesmo, assim. Vamos trazer um português. Palmeiras trouxe um do hype português e agora foi campeão da Libertadores. Não sei, às vezes funciona o hype português. Se pegar um que seja um português decente aí, um mais Thiago Fernandes. Um Thiago Fernandes aí, dê tempo para ele trabalhar também. Quem sabe o Inácio não virasse um treinador. Não dá para saber. Pô, a receita então é o Avaí para Libertadores. Aí o Avaí indo para Libertadores, sim, pode pegar um técnico português. Já que, né, os 2 últimos títulos aí foram com um técnico português. Mas, brincadeiras à parte, aí, não era o técnico nada a ver, né? Não foi isso que a gente falou. O que a gente falou era a forma como provavelmente se deu a contratação, né? Até porque, como o próprio Evandro disse, nem ele entendeu muito bem o porquê que foram atrás do Inácio, né? Ele mesmo falou que não foi perguntado sobre o Augusto Inácio, sendo que ele mesmo poderia ter dado a opinião dele, né, naquela hora. E também não acredito muito nessa historinha aí de que um time de Série A foi atrás dele. Até porque eu, pensando com a cabeça dele, provavelmente se um time da Série A viesse me procurar, eu não ia aceitar fechar com um time da Série B, um time que eu ainda disse, né, eu no caso no lugar dele, que nem conhecia os jogadores. Então eu acho que isso aí é balela por parte dele. Eu acho que assim, se o Avaí tivesse acabado 2017, quem o Avaí ia trazer é um auxiliar, efetivar algum auxiliar, porque o Carille tinha acabado de ser campeão. Se fosse em 2018, final de 2018, o Avaí ia contratar o Geninho, o Givanildo Oliveira. Por quê? Porque o Filipão tinha acabado de ser campeão brasileiro. Esse é o critério de contratação do Avaí. O que dá certo no outro time, eu vou lá atrás e vou tentar ver se dá certo. Então é isso, esse é o nada a ver. Não é um critério. Por exemplo, o Leeds United, que estava na segunda divisão do campeonato inglês, se reuniu com mais de 20 técnicos e fez entrevista e perguntou o que o cara sabia de jogo, dos jogadores. E aí eles entrevistaram o Bielsa e o Bielsa sabia tudo do time, falou o que o time tinha que mudar, que jogadores, e por isso que eles contrataram ele. E o Avaí não, o Avaí, o Fossati, ele foi goleiro do Avaí em 88, foi campeão. Vamos trazer ele treinava. Vamos ver se ele vem para cá. Ele habla. Ele é uruguaio, vamos ver. Ele é gringo, vamos trazer ele para cá. Muito caro, não deu certo. Vamos ver um empresário aqui. Empresário português aqui tem um tal de Augusto Inácio. Ele já treinou o Jardel, foi campeão com o Sporting. Esse cara aí, vamos trazer, vai que dá certo. Ele é português, igual o Jorge Jesus. Vamos tentar agora esses treinadores novos aí da nova geração, da geração promissora. Aí vai lá e pega o Alberto Valentim. Também, primeira oportunidade, já cai fora do Avaí. O Avaí parece um time que não tem um critério definido numa escolha de técnico, né? Vai pelo momento, mas não acaba nem analisando superficialmente. E no final das contas, acaba sempre voltando para aqueles que todo mundo já conhece, como é o caso do Geninho e do Claudinei Oliveira. Então não faz o menor sentido como é feito a escolha de técnico novo aí.
Passando de novo aqui os comentários, o Lucas Barbosa deixou aqui o comentário dele. Eu acho que dando continuidade vai. O negócio é o seguinte: contratar algum de nome que não tenha que tenha currículo, ou esses pé de chinelo que não tem nenhuma continuidade em time nenhum. Eu não sei se ele está se referindo a jogador ou a treinador, mas se ele estivesse se referindo a jogador, cara, acho que o Avaí não pode mais ficar contratando esses caras veteranos que estão com a vida ganha e que não joga bem há 1, 2, 3 temporadas. Uma coisa é tu contratar um Kleber Santana, que era um cara veterano quando veio pro Avaí, mas ele nunca deixou de ser profissional nos clubes que ele passou, ele nunca deixou de jogar decentemente bem. Ou o próprio Marquinhos quando veio do Grêmio. Sabe, uma coisa é tu contratar um cara nesse perfil que é veterano. Não é questão de ser veterano, é a questão de como esse veterano se comportou nas últimas temporadas que ele passou. Eu prefiro que traga um tal, não sei se esse parâmetro pé de chinelo cabe, mas eu prefiro que traga um cara que jogou aí, que se destacou num time pequeno da Série B, ou até, sei lá, subiu da C para B em algum time e o cara tá querendo vir pro Avaí comer a grama. Eu prefiro que traga um cara desse jeito, né? O problema para mim não é contratar veterano, é contratar vários. É montar um time de veteranos. Contratar Ralf, Wesley, Bruno Silva, daí já tem do Betão, contratar, vamos lá, o Rildo, contratar um Valdívia, que não é veterano, mas é um jogador desse perfil, que estava lesionado. É sempre contratar jogadores desse naipe. Se tu contratasse, sou o Ralf, eu sou o Bruno Silva, e mesclasse com mais alguns, aí tudo bem. O problema é tu investir tudo num tipo de jogador. Só jogador veterano. Daí, não, vamos trazer o Jocely, por exemplo, de volta. Daí só trazer jogador pé de chinelo. Daí pega e contrata Paulinho e Luanes. O problema é isso, é sempre investir numa cartada só, não mesclar as coisas. Até porque o Avaí também joga a Série B, né? E que vem se mostrando, os times que vêm se mostrando com sucesso nessa competição ultimamente, não tem apostado em jogadores veteranos e de classe e renome. Eles normalmente pegam jogadores guerreiros, né? Os operários da bola, que vão comer a grama e vão dar a vida em campo, e é isso aí. Os caras não estão no final da carreira deles, não. Ali para eles é uma oportunidade de jogar no Avaí, para ele conseguir ir para outro clube, poder ajudar a família dele, almejar uma progresso na carreira dele, né? E o Avaí seria a ponte, e a Série B é uma ótima competição para despertar interesse de times grandes. Acho que o Avaí tem que buscar jogadores que tenham vontade de crescer, e não jogadores que estão ali por tô no Avaí também, se não tô, tanto faz, vou para outro, comer e dormir. Isso aí não agrega em nada no elenco. Cara, a contratação do Adrian. Pô, Adrian, o cara tem 26 anos e tá aposentado, cara. Vai pro Remo, vai pro Gigante do Norte, vai fazer igual no Avaí ainda, quer apostar. Se ele tiver o Remo vai jogando, passar. Ele vai pro Remo mesmo? Ele vai pro Remo mesmo? Tem esse boato que ele vai pro Remo, que ele tá quase fechado com o Remo, não sei se fechou ainda, mas são burros, né? O cara pegar o Adrian, tu vê o Adrian, que ele só ficava na balada aqui, fez 8 jogos, cara acima do peso, parecia uma bolacha traquinas, e vão baratar o cara. Cara, tu consegue buscar e ver quantos jogos o Adrian tem na carreira, só por curiosidade? Consigo. Eu chuto que sejam menos de 100. Só vou dar uma geral aí nos comentários, eu já vejo aqui quantos jogos na carreira tem o novo Zico. O Lucas Lemos falando aqui, o Bruno começou essa semana no futebol para não saber isso, não. Banda de palhaço que vieram aqui para pegar dinheiro fácil. Ele falando sobre o Bruno Silva. O Gabriel Winter falando, eles têm que fazer mais levantamento terra. É o tio Winter que tá falando. Marcos Lessa é muito foda. Um abraço pro Pior que tem que fazer levantamento de terra mesmo, cara, porque esse preparador físico do Avaí, pelo jeito, não tá dando muito jeito na condição física dos jogadores, não. Todo mundo se machuca o tempo inteiro. Valeu, Inter aí. É verdade. O Avaí, não só os jogadores se machucam muito, como a gente pede em preparo físico para qualquer time. Mas, o Marcos, não é levantamento de terra, tá? Não é os jogadores pegando terra e levantamento de terra. Levantamento de terra. Levantamento de terra é servente de pedreiro. Isso aí.
O Lucas Barbosa, ele perguntou se vai pro Deezer depois do episódio. Cara, pro Deezer não vai porque eu uso o Anchor FM para distribuir o podcast por aí e lá não tem a opção de colocar no Deezer. Posso até dar uma olhada depois como é que faz. Mas vai pro Anchor, que dá para escutar no browser. Vai pro Breaker, que também dá para escutar no browser. Pro Rádio Public, que dá para escutar no browser também. Tem 3 opções se tu quiser escutar ele no browser do teu celular. Em qualquer browser dá. E também vai ali para os outros serviços de podcast, como o Google Podcasts, o Spotify também. É postado lá, inclusive o Spotify é a plataforma que vai mais rápida. E a gente também vai deixar tanto aqui no Facebook quanto disponível no YouTube também. Então, cara, o que não falta é a opção para tu ouvir o nosso podcast, apesar de não ir pro Deezer. O Lucas, ele também falou que para mim Raul Cabral jamais sairia. Altos técnicos para sub-23. Ele tá falando do sub-23, né? Raul Cabral tá no Juventus de Jaraguá agora, vai enfrentar o Avaí nesse campeonato catarinense. Provavelmente vai ser um time organizado. Ele aqui no Avaí, o Avaí era um time organizadinho, jogava de uma maneira boa, só que não deu certo porque aquele time era muito jovem, né? E perdeu confiança ali no segundo turno catarinense. Então eu acho que se ele tivesse num momento melhor ali do Avaí, talvez tivesse tido um trabalho melhor, né? Cara, o Raul Cabral foi um treinador também, que achei uma pena ter dado errado assim no Avaí, né? Achei uma pena, cara. Pode falar, mano. Não, eu ia comentar também que, conversando com alguns torcedores do Juventus de Jaraguá, o pessoal tava reclamando bastante também que o Jorginho desfez, né, a base do time do Juventus, levando alguns jogadores que tinham trabalhado com ele lá para o Figueirense. Então vai ser um desafio também para ele agora aí participar da montagem do elenco do Juventus para esse início de campeonato catarinense, início de temporada. Figueirense desfalcando, né? Os times do Maranhão e Juventus de Jaraguá, coitados. Que o José Walter falou, treinando e ouvindo o podcast Isto é Avaí. O Antônio Miguel falando que quando o time é ruim, nem o Guardiola dá jeito. O João Carlos Souza ele faz uma pergunta pertinente aqui também. O que vocês acham dos atuais critérios para a contratação de novos jogadores do Avaí? Não existe. Você não acha nada porque não existe. Eu queria saber quais são, para poder achar alguma coisa, né? Porque parece não ter. Segundo o Inácio, os critérios do Marquinhos esse jogador aqui jogou muito bem há 3 anos atrás. Eu acho que eles devem ligar para algum amigo que conhece o jogador e falar, conhece, cara, é bom jogador, traz aí isso, daí ou traz um jogador específico e daí ele é do mesmo empresário, daí ele vai de contrapeso para o Avaí. Não acho que tem algum critério, porque não aparenta ter das contratações que a gente vê. O critério que para mim mais aparece assim é ter jogado em Santa Catarina. Jogou no Figueirense, já passou no Avaí, jogou na Chapecoense. Esse é o critério. O Marquinhos também, falando do Marquinhos ali, o critério que se usa, né? Eu acho que a função do Marquinhos na parte da diretoria do Avaí é que ele, como ter sido um grande jogador, um cara que é conhecido pelos boleiros e tal, então, querendo ou não, ele consegue agraciar bons nomes, né? Fazer uma ponte legal entre bons nomes para vir para o Avaí, como, por exemplo, o Valdívia, querendo ou não, são jogadores de nome, Valdívia, Ralf, o Wesley, apesar de já ter caído também, é um jogador de nome, Bruno Silva, ele é um cara que consegue fazer esse contato fácil com esses jogadores relevantes. O problema é que ele faz com os caras errados, né? É só bananeira que já deu cacho, né? Nada novo. Bananeira que já deu cacho. Marcos Lessa, 50 anos de idade. Essa frase é do Miguel Livramento que eu escutei. Eu tava tentando pegar consegui achar aqui, ó. Fazendo gancho com o comentário do João, a Agatha, ela pergunta: o que vocês acharam da montagem inicial do time para esse ano? O time é o mesmo, desfalcado ainda. Por enquanto o time, o que aconteceu no Avaí até agora foi uma saída de jogadores e a manutenção daqueles que já estavam lá, né?
Eu acho que as principais perdas aí foi a saída do Romo e também o Pedro Castro aí, né, que a gente acabou não comentando, mas também acho que é um ponto bem relevante, que é a saída dele, né, por não querer renovar. E um dos pontos, os 2 pontos que ele colocou é que ele não se sentia valorizado tanto pela diretoria do Avaí quanto pela torcida do Avaí, né? Não tinha o reconhecimento que ele achava que ele deveria ter. Queria aumentar o salário, o Avaí não quis e ele saiu, essa é a verdade. Ele falou isso, não se sentia valorizado pela diretoria, é isso. Ele queria que aumentasse o salário e provavelmente não aumentaram. Acho que o Pedro Castro é um jogador mediano, que sempre entrega ali uma nota 6, 7, que não vai comprometer o elenco, mas também ali no jogo ele não vai decidir uma partida, não vai dar aquele passe-chave, ou tirar aquele... só no clássico ele deu aquele chute, mas se pegar os outros jogos dele, ele não desenvolvia muito. É um jogador ali que vai pegar a bola, tocar para o lado, acalmar, vai desarmar, tocar. É isso, mas eu acho que é um jogador que dá para repor, mas vamos ver se o Avaí vai conseguir, né? Porque da capacidade de contratar alguém pior a gente nunca duvida, né? O Jonas Rita falando, no Avaí às vezes me parece que tem uma briga que sempre tem uma briga de presidente contra Diogo e Marquinhos, como naquela vez que o Marquinhos queria o Emerson Maria e veio o Claudinei. Não sei em qual é difícil saber qual das vezes que o Jonas está falando, né? Qual das 5 vezes que o Avaí contratou o Claudinei que o Marquinhos queria o Emerson Maria, né? Mas eu acho que ou é desse ano ou é do ano passado, né? Eu acho que é recentemente, né? Quando o Geninho saiu. Eu acho que ele deve estar falando dessa ocasião. Quando o Geninho saiu. Agora. 2020. Isso. Entendi. Aqui a Marina Leite falando, concordo. Valeu, Marina. O Lucas Silveira falando, manda um salve aí pro André Moritz, 15% de gordura. Um salve aí, André Moritz, 15% André Moritz também, se quiser vir participar do podcast aí, tá convidado. Tá convidado. Salve e um convite aí. E essa aí também. Isso aí também é outra piada, né? Do Evandro falar que o Moritz não jogava porque tinha 15% de gordura, sendo que, jogador aí acima do peso e sendo no Avaí é o que não faltou, né? Tu vê o Jonathan jogando ali, aquela barriga dele de cadela prenha, pelo amor de Deus, né? Então, o Rodrigão deve ter uns 30. O Rodrigão mesmo nem se fala. O Antônio Miguel falando, a dança os técnicos acontece em todos os times e todas as séries. O Rildo e o Adrian, pelo histórico de lesões, realmente não deveriam nem ser cogitados. Outra coisa que vai ter que parar, cara, trazer jogador que tem histórico de lesão, cara. Ainda mais esse preparo físico de qualidade duvidosa que a gente tem, uma cidade que os caras tendem a não se cuidar. E ainda mais que Série B, né, terça, sexta, não tem nem tempo de se recuperar, um jogo em cima do outro, aí tu vai trazer um Rildo, que é um cara que tem muita lesão, parece até que é de vidro, se machuca pra caramba, não sei se ele conseguiu ter uma temporada assim inteira sem se lesionar, um cara deve ter algum problema físico, e o Adrian, nem sei se ele tava, nem parece que ele tava treinando antes de vir pra Avaí, parece que ele tava curtindo a vida por aí. Um beijo para minha namorada Acta, que está participando aqui, e falar sobre o Rildo. Outra coisa que foi errado em trazer ele é pelo como que é a Série B, o estilo de jogo. É um estilo de jogo de contato, viril, e o cara só se machuca. E ele vai enfrentar zagueiros que só dão pau no cara. E aí é lógico que ele pode ter uma lesão. Então o Avaí apostou muito em jogadores assim. O próprio Wesley é um jogador tem bastante lesões, o Rildo, o Valdívia, o Adrian. Então, contrataram muitos jogadores com esses históricos e jogadores velhos também. Então, é difícil tu entender por que isso, né? De apostar sempre jogadores a mesma característica, assim. E isso também é outro fator ruim, até porque, além do elenco ficar desfalcado, leva o time a ir para o mercado e acaba gastando mais, né? Quando esses jogadores, como foi essa temporada, alguns jogadores se machucaram e ficar praticamente boa parte da temporada fora,
e aí tiveram que ir no mercado para pegar peças para substituir, e aí o orçamento do time vai lá em cima, e aí acontece o que a gente viu agora, salário atrasado aí, 3 meses de salário atrasado que estão tentando pagar. Passar o lembrete mais uma vez aí, pessoal. Segue a gente nas redes sociais, lá o nosso Instagram é @istoeavaí podcast. Lá, Instagram é a melhor rede pra gente comunicar vocês sobre as nossas novidades, quando é que vai ter programa, quando que não vai ter, para vocês também mandar a opinião de vocês. Também a gente tem canal no YouTube, Isto é Avaí, a nossa página aqui no Facebook, que a gente está fazendo nossa live aqui hoje. A gente também tem Twitter, @Isto é Avaí. Tem o nosso Linktree aí na descrição da live, que tem todos os nossos links de plataforma também de podcast, o Google Podcast, o Spotify. Segue a gente lá para vocês receberem os episódios. Aqui também passando por mais os comentários, o Gleison de Quadros, falando: boa rapaziada, troféu Avaí e vocês são melhores que os tizões da CBN Diário, entre outros. Olha, eu vou falar que pelo menos a gente não tem rabo preso. A gente fala o que dá na telha aqui. O Antônio Miguel falando: decidiu no clássico Pedro Castro, foi titular durante todos os anos que esteve aqui, com todos os técnicos. Na minha opinião, é um dos que poderia ficar. Acho que ninguém nega que é um dos que poderia ficar, mas pedindo aumento, saindo fora das condições do Avaí, é tchau e benção. Até no primeiro episódio a gente fez passou, né, pela lista de jogadores que estavam com contrato para encerrar, e pelo que eu me lembro, acho que foi unanimidade que todos que estavam participando queriam que o Pedro Castro continuasse no Avaí, mas não aconteceu. Eu tô aqui pesquisando qual que é o número de jogos do... Eu olhei aqui pelo Transfer Market, são 140 jogos. 140 jogos. Eu vou por 40. E no Avaí ele jogou 5. Muito bom. O Lucas Barbosa até falou que Adrian é a maior enganação do futebol. É uma das, né? O Avaí teve a chance de ter Adrian e Matheus Barbosa, cara. Os caras faziam dobradinha, faziam dupla na seleção sub-17. Assistência, era só assistência do Adrian e gol de cabeça do Matheus Barbosa. Vocês podem pesquisar aí. Acho que era Mundial ou Sul-Americano. Não, acho que era Mundial sub-17. O Adrian acho que deu 2 assistências pro Matheus Barbosa. Mas, querendo ou não, a gente se livrou desses dois. Sério, pô, sério. Pode pesquisar aí. No próprio Instagram do Matheus Barbosa. No próprio Instagram do Matheus Barbosa, tu acha esses gols aí. Caramba. Imagina. Marcos Lessa que passa suas tardes stalkeando o Matheus Barbosa. Marcos Lessa pesquisou sobre um cara. Agora é problema do Cruzeiro. O Matheus Barbosa tá lá no Cruzeiro, lá no Cabuloso. Não, e já que tocou no Cruzeiro, eu queria saber de vocês também o que vocês acham do que provavelmente vai ser o nível técnico da Série B esse ano, né? Porque a gente já tem um Cruzeiro na Série B. Querendo ou não, é um time que tá falido, mas é um time que tem camisa. O Botafogo também, que já tá rebaixado, também outro time completamente destruído financeiramente, mas é um time também campeão brasileiro. E aí, provavelmente, vai ter o Vasco. Então, vão ser aí 3 campeões brasileiros, mais o Coritiba, que também é um campeão brasileiro. Então, são 4 campeões brasileiros, provavelmente. Guarani. E aí tem... o Guarani, né? O único campeão do interior. Então, são 5 campeões brasileiros. Aí o Avaí, que é um clube tradicional. O Remo também tá voltando aí. Aí agora a gente tem a ascensão do Brusque. Queria saber o que vocês acham do possível nível técnico da Série B. Se vocês acham que vai ser mais difícil do que essa que passou. Eu acho que vai ser mais difícil até por causa que teve a pandemia, né? Eu acho que teve pouco tempo de treino entre os jogos. Vai ter times melhores, né? Pode até ver que Cuiabá subiu, Juventude, então vai ser um nível técnico maior, né? Então eu acho que essa Série B tá muito difícil para o Avaí, mas não é impossível, né? O Botafogo tá falido, o Vasco também, mas eu acho que Cruzeiro e Vasco sobem. Porque o Cruzeiro, eu acho que não subiu esse ano, muito pela perda dos pontos, né? Que teve 6 pontos, então passou rodados ali zerados, porque estava com aquela pontuação negativa antes, então ali faltou ânimo para os jogadores, tanto que
teve momentos na competição que eles estavam em 11º, e se tivessem 6 pontos a mais, eles estavam ali no quinto, sexto, então daria um ânimo maior, né, para o clube tentar subir. Com certeza o nível vai ser maior, porque acho que essa foi com o nível mais baixo dos últimos, sei lá, 10 anos da Série B. Não que ela tenha um nível altíssimo, mas dessa vez os times estavam fazendo força para não subir. A gente pode até ver pelo caso do Avaí, que estava morto, daí foi, ganhou uma, duas, opa, dá para subir, mas né, naquele bumba meu boi. Mas, então, também concordo. Não sei se o Vasco vai cair efetivamente, se vai cair o Vasco, o Bahia, né, que está disputando, mas o próprio Goiás, que vai cair, né, também é um time que sempre incomoda na Série B, é um time tradicional, já foi campeão. Então, eu acho que o Avaí, na real, perdeu uma oportunidade de ouro, que era subir nessa Série B, que estava muito fácil. Como a gente também comentou no primeiro programa, que Juventude subiu com Renato Cajá, Emerson, Eltinho, Roberto, Luiz Ricardo, jogadores que são desse perfil que o Avaí contratou, né, que já estão consagrados, mas lá deram certo. O Avaí perdeu uma grande oportunidade e agora talvez tenha que pagar por isso, talvez ficando mais um ano na Série B, não sei. Tem que agora fazer um trabalho real muito sério e se preparar bastante, porque vai ser bem mais difícil. Não, e além de ter perdido essa oportunidade, né? Até o Felipe tocou nesse ponto, é que a Série A do ano que vem, se tu for ver, é uma Série A que vai ter muitos times de nível de pouca tradição lá na Série A, né? Tu vai ter Atlético Goianiense, tu vai ter Juventude, tu vai ter Cuiabá, aí tá, tu tem a Chape agora voltando, aí tu tem ali o Fortaleza, mas são tudo times ali que o Avaí, se o Avaí tivesse subido, o Avaí teria uma condição muito maior de ficar do que, por exemplo, em 2019. Então acho que perdeu uma chance de ouro aí de poder conseguir a permanência na Série A e mais uma cota aí de 40 milhões, né, que o Avaí deixou de ganhar por não fazer parte da elite. Eu concordo contigo, mas também é complicado, né? Porque às vezes o Avaí vai, sobe numa cagada da vida, digamos, né? E aí não se estrutura, vai, bate e volta, porque com certeza eu acho que o Cuiabá tá mais estruturado que o Avaí. O América Mineiro, a Chapecoense nem se fala. E acho que um ponto ruim de não ter time grande é que sempre tem um time grande, um, dois, que vai passar por uma fase ruim e vai ficar lá embaixo lutando. E um vai cair, sempre um cai. Esse ano vai cair, acho que até dois, se cair o Vasco junto com o Botafogo, né? Então, talvez não seja tão bom assim. Pessoal, então, dar os nossos pareceres finais aí para encerrar o podcast. Eu até tinha botado aqui a tabela da Série A, ó, no final da tabela ali da Série A. Quem está disputando para cair ali é Bahia e Vasco. Qual vocês preferem para jogar uma Série B? Sinceramente, eu ainda acho que é capaz, se o Bahia descer, subir mais fácil que o Vasco. Eu prefiro o Vasco porque... Eu prefiro o Vasco. Vasco já é freguês do Avaí, já tomou 5-0 em São Januário lá. Vai pai do Vasco na Série B, pô. Não tem essa não, tem que cair o Vasco. E o Bahia é um time mais estruturado que o Vasco. Hoje o Bahia é o clube mais rico do Nordeste. Tem CT, tem estádio de Copa, tudo. Então eu acho que agora, né, melhor cair o Vasco. Apesar do Vasco ser um clube muito maior que o Bahia, mas hoje em dia o Bahia tá muito melhor que o Vasco. Então é isso aí, galera. A gente vai encerrar por hoje. Quero agradecer aí todos os espectadores que estiveram com a gente. O Gabriel Inter aí falando também que ele prefere o Vasco. E quero agradecer a todo mundo que ficou escutando aqui a gente, assistindo, dando seus comentários. A gente conseguiu ler bastante pergunta e interagir bastante com a galera. Foi realmente um teste pra gente, esse formato ao vivo. Mandar um salve aí pro Matheus Amores, está elogiando minha aparência. Um grande abraço para ele. Eu quero falar então para vocês seguir a gente aqui no Facebook. Segue a gente lá no Instagram também. Botei o link aí na live do Facebook. E fique por dentro das nossas novidades.
Provavelmente quarta-feira que vem, ou se não na próxima quarta, na outra. Também esse horário aí de 22h15, a gente vai estar gravando um novo programa. Dessa vez no YouTube, talvez a gente bote aqui o Facebook simultaneamente também. Tem essa opção. Então, valeu, muito obrigado, um grande abraço aí para vocês. E vamos encerrando por aqui o podcast Isto é Avaí.